na parte de terça-feira, atravessando o Mar Vermelho. Não existe outro evento no Antigo Testamento tão magnificante, tão extasiante como esse, de uma multidão de mais de 2 milhões de homens, mulheres e crianças atravessando o Mar Vermelho a seco. Eles atravessaram o Mar Vermelho em seco. Deus fez o milagre quando Moisés tocou nas águas com o cajado. As águas se abriram e o exército egípcio pereceu nas águas do Mar Vermelho. Deus é o grande vitorioso. Aquilo que parece impossível e realmente humanamente é impossível. Deus é o Deus dos impossíveis e Ele faz a obra. Abra sua Bíblia em Êxodo 13 e vamos ler do verso 17 a 22. Aqui diz: E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Aqui está dizendo que Deus levou-os por um caminho mais difícil, mais longo. Por que Deus escolheu um caminho mais longo e mais difícil? Queridos, Deus precisava de tempo para preparar este povo que ia entrar na terra prometida. Deus não quer somente dar a terra prometida para o seu povo. Deus não quer somente levar você e a sua família para o céu. Deus quer preparar você e a sua família para o céu. E para preparar-nos leva tempo, porque Deus tem que nos educar. Durante os 40 anos no deserto, Deus educou o povo que iria entrar na terra prometida. E nós precisamos também ser treinados e educados pela fé, aprender a viver pela fé, para podermos entrar na terra que mana leite e mel, a Canaã celestial. Por isso, Deus escolhe o caminho mais difícil, para passarmos pelo fogo do ourives. A travessia do deserto foi o fogo do ourives na vida do povo de Israel. E hoje, qual é o fogo do ourives pelo qual você está passando? Deus quer queimar as escórias do nosso caráter. Deus quer nos purificar dos nossos defeitos. E aqui em Êxodo capítulo 13, verso 18 diz: Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados, e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Era um milagre atrás do outro, era um milagre constante, porque a nuvem durante o dia era constante, e a coluna de fogo à noite era constante, era um milagre constante. A rocha que produzia água, da onde saía água para esta multidão de mais de 2 milhões de homens e mulheres, era um constante milagre. Eles não beberam água uma ou duas vezes, eles bebiam muita água e diariamente. E sempre por onde caminhavam, lá estava a rocha. E Paulo diz, e a rocha era Cristo, e a rocha os seguia. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, a rocha os seguia. Onde eles iam, ia a rocha. Tudo era milagre. A rocha, a nuvem, a coluna de fogo, o maná, tudo era milagre. Deus se manifestou na vida do seu povo e mesmo assim foram incrédulos. Deus está se manifestando na sua vida, meu irmão, minha irmã, e muitas vezes somos incrédulos. Apocalipse descreve a igreja de Laodiceia como morna, comprometida com o mundo, que está dando as costas para Deus e se comprometendo, se apaixonando de Satanás, apaixonando-se do inimigo de Deus. Depois de tantos milagres, de tantas maravilhas relatadas, hoje você conhece a história que o povo de Israel não conhecia naquele tempo. Hoje você pode ser mais fiel, por isso o remanescente fiel de Deus. Ele será escolhido desta última geração. Queridos,
Deus quer derramar sobre você o Espírito Santo, para que habite em você, para que você seja templo do Espírito Santo. Seguindo as instruções de Deus a Moisés, os israelitas deixaram o Egito como um exército bem organizado, porque Deus é um Deus de ordem. Eles foram divididos em unidades e marchavam como um exército. Posteriormente, Balaão, isto está relatado em Números, capítulo 24, verso 2, quando Balaão olhou das colinas de Moabe e olhou para o acampamento de Israel, ele disse, acampado tribo por tribo. Era um povo organizado, porque Deus é organizado. Quando Israel saiu do Egito, Moisés levou consigo também os ossos de José. Êxodo 13, 19. Esse detalhe revela o cumprimento da fé que José teve nas promessas de Deus. José jamais perdeu de vista a terra prometida, mesmo vivendo no esplendor do Egito. Ele pediu que os seus ossos fossem levados para Canaã. José cria que Deus visitaria Israel no Egito e os levaria para a terra prometida, como havia jurado. Na chegada a Canaã, os ossos de José foram sepultados em Siquém. Josué 24, 32. A coluna de nuvem e a coluna de fogo foram os sinais visíveis da presença de Deus no meio do seu povo. O Senhor habitava na nuvem e falava de lá. Então, o faraó revelou as suas motivações. Faraó não tinha se convertido, não se arrependeu nunca. Seu pedido da bênção divina foi uma farsa, também um engano em seu coração. Ele reuniu seu exército e foi atrás dos seus escravos fugitivos. Ele estava cego pelo pecado. Aqui diz, em Êxodo capítulo 14, versos 1 a 12. Aqui diz, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Deus intencionalmente disse que o povo deveria voltar e acampar. Acampar para que desse tempo para Faraó e o seu exército alcançar Israel. Intencionalmente Deus pediu para que Israel acampasse, não fugisse, não continuasse se movendo, mas acampados, parados, porque a nuvem parou e ali eles se acamparam. Enquanto isso, Faraó e o seu exército foi se aproximando. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram, por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo e tomou 600 carros escolhidos, 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Alcançaram-nos quando eles estavam acampados. Por que estavam acampados? Porque Deus pediu para que eles ficassem parados ali, até que o exército de Faraó chegasse. Deus queria mostrar maravilhas, mostrar que Deus é Deus. E este YHWH, o Senhor dos exércitos, esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus de Moisés, é o meu Deus, é o seu Deus, meu querido irmão. Ele ainda faz maravilhas na nossa vida. E agora, na segunda vinda de Jesus, nesta angústia qual nunca houve, Deus fará ainda maiores maravilhas, porque Ele nos arrebatará do Egito do pecado para a Canaã celestial. E aqui diz, Êxodo 14, verso 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tens tirado do Egito?
Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Meu querido irmão, Deus fez um milagre maravilhoso tirando o povo de Israel do Egito, através das 10 pragas. Mas o povo era duro de coração. Não era somente Faraó que tinha o coração endurecido. O povo de Israel tinha coração endurecido, porque eles se negavam a crer no Deus que fazia maravilhas. Como é o seu coração, meu irmão? Você ainda tem o coração endurecido? Você ainda murmura contra Deus, como esse povo murmurou, depois de ter visto tantas maravilhas? Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para nós, para os quais os fins dos tempos é chegado. Quando os israelitas viram o exército do faraó chegando, expressaram sentimentos que repetiriam outras vezes. Vejam as palavras que eles falaram. Será que foi por não haver sepulcro no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito? Êxodo 14:11. Mesmo tendo visto aquelas demonstrações do poder de Deus, que incluíam livrar seus próprios filhos primogênitos, o povo ainda demonstrava uma surpreendente falta de fé. Mesmo hoje, lendo toda esta história, vendo todas estas maravilhas e milagres, tendo a vida de Cristo, que viveu aqui 33 anos como revelação do amor de Deus por você e por mim, mesmo assim, a igreja de Laodiceia é descrita como morna, apostatada, porque não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meu querido irmão, mesmo com todas estas evidências de que Deus é Deus, nós continuamos duvidando. Que Deus nos livre da mornidão laodiciana, que Deus nos livre da arrogância laodiciana que diz: rico sou, de nada tenho falta, porque somos miseráveis. O que Deus está nos falando na carta de Laodiceia é que compre de mim ouro provado no fogo, vestidos para que te vistas e óleo para ungires os teus olhos. As mercadorias celestiais estão sendo oferecidas a você e a mim, meu querido irmão, de graça. Ouro provado no fogo é o amor que opera pelas obras. Vestidos para que nos vestamos significa a vestimenta da justiça de Cristo implantada em nós. Colírio para os olhos é o Espírito Santo que em nós habita. Deus quer dar para você estas 3 mercadorias celestiais, para que você e eu sejamos o fiel remanescente de Deus nestes últimos dias. Aleluia!